Tenho cedo, o texto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, versículo 28. E o texto diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Prezados irmãos, daqui mais 3 dias está se aproximando o dia de Natal, que praticamente todo mundo comemora, né? Especialmente se comemora até muito mais na véspera do Natal, né, que é o dia 24. E se tem como simbolismo essa data o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade não se deu nesse dia. E essa festividade, né, aonde via de regra, na sua maioria, são pessoas que professam fé cristã, que celebram, ela, como há pouco falei, ela representa o nascimento de Jesus, e Jesus, o Filho de Deus, e o Filho do nosso Senhor Deus, que veio ao mundo com um único propósito, não veio para outra coisa. Ele não nasceu para outra coisa, mas ele veio para salvar nós, pobres pecadores, se assim nós venhamos crer, e crendo venhamos confiar nele, e confiando nós venhamos segui-lo. Porque se por acaso nós não passemos a segui-lo, é sinal que nós não confiamos nele. E se nós não confiamos nele, é muito por certo que nós nunca cremos nele. E, portanto, quem nele crer, possa então tê-lo em sua vida. E tendo a nosso Senhor Jesus Cristo, tenha também a vida que ele dá, a vida abundante e a vida eterna. No entanto, de forma bastante triste, um momento de festividade que existe anualmente, já há muito tempo, e não é de hoje, que estão tirando a completa centralidade do Natal, estão tirando o nosso Senhor dessa centralidade, do objetivo de nós celebrarmos essa festa. E, infelizmente, no lugar de Jesus, estão colocando a figura, e uma figura, digo eu com muita tranquilidade, uma figura maldita, uma figura completamente pagã, e essa figura é a do Papai Noel. E assim as pessoas em todo o mundo passam a comemorar o Natal de fato e de verdade, vão fazer isso durante a terça ou mesmo na quarta-feira, dia 25. Mas vão fazer a comemoração do Natal sem Cristo. Um Natal sem Cristo. Um Natal sem Jesus. Portanto, queridos, que nós, como cristãos, venhamos então mudar essa história. Sermos a diferença nisso tudo que acontece. E venhamos então cristianizar o Natal, pois o verdadeiro Natal não é, nunca foi e nunca será as iluminações nas casas e nas avenidas. Não vai ser essa avenida da Epitácio Pessoa toda iluminada, ou a praia, ou o busto da Tamandaré. Não, não é isso. O Natal não é isso. O Natal não é receber presentes, não é. O Natal, queridos, não são jantares repletos de pratos saborosos, também não é isso. E o Natal também não é um evento
simplesmente, que é o que tem acontecido, para estimular o consumismo desenfreado das lojas, dos shoppings, no comércio em geral. Não, não é para isso. O Natal absolutamente não é isso. Natal, queridos, é como diz Paulo em Filipenses, capítulo 2. O Natal é um favor gratuito de Deus, ofertado sem qualquer merecimento, para o pagamento da minha, da sua, da nossa dívida de pecados, dívida essa que é impagável. Nenhum de nós temos condição de quitá-la, de saldá-la. Natal, meus irmãos, é em sua essência, Deus tomando a forma humana a fim de salvar todo miserável pecador que crer no seu nome. Porque se assim esse crer de forma verdadeira, esse vai poder ter a Jesus Cristo. E esse, tendo Jesus Cristo, ele vai ter a vida eterna. Natal é isso. Terça-feira nós não vamos ter o nosso culto, que estaremos reunidos com a família, com qual propósito? Celebrarmos o Natal. Que Natal eu e você nós vamos celebrar? O Natal com Cristo ou sem Cristo? O Natal do peru ou o Natal do Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Que Natal? O Natal do maléfico Papai Noel? Ou o Natal de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Qual é o Natal que nós vamos? Qual é esse que nós vamos comemorar? Qual é o que será o objetivo dentro das nossas festividades natalinas? Qual será esse? Qual será a nossa conversa? Será que vamos aproveitar este momento e evangelizar e trazer às pessoas as notícias das boas novas? Qual boa nova? A Bíblia sabe. E se você, de fato, é um cristão verdadeiro, nascido de novo, você sabe que boas novas são essas que Cristo veio ao mundo para salvar a todos nós pecadores. Essa é a boa nova. E grande boa nova. Será que é isso que nós vamos festejar? Será isso que nós vamos celebrar? Será isso que nós vamos anunciar, aproveitar no meio de tantas pessoas que ainda não conhecem? Será que é isso que nós vamos falar no momento em que oraremos pela ceia de Natal? Será que vamos dar ênfase a isso? Ou será que vamos dar a ênfase somente ao amigo secreto? Ou ao presente? Natal é Jesus. Sabe o que Papai Noel é? É um farsante, é um intruso, o qual foi usado por Satanás entre todas as suas estratégias para obscurecer o sentido real do Natal. E o pior, obscurecer a mente das nossas crianças. Das nossas crianças. Eu já escutei até ontem falando. Não, as crianças não vão esquecer Jesus. Eu não esqueço.
Quantas pessoas hoje, ontem nós convidamos para vir aqui para o Natal com Jesus, para ver Jesus? Quantas? Quantas eu convidei? Quantas vocês convidaram? Infelizmente eram pouquíssimos que estavam fazendo esse convite ontem à noite, mas foi feito. Quantos estão aqui hoje? Não enxergo um. Agora, quantos foram para Epitácio Pessoa, para a praça lá em Intermares ou para tantos outros lugares para ver a passeata do Papai Noel passando no caminhão, tirando fotos e botando até no seu Instagram? Quantos? E o pior, crentes, cristãos, fazendo isso. Dando luz a quem vem trazer trevas. E aquele que dá a luz, que é a própria luz, não se exalta. Não se fala a respeito. Não se diz tanto assim sobre ele. E sem falar que Jesus é o nosso maior presente. É o maior presente de todos. E sabe quem nos concedeu esse presente? Deus. E ele é ofertado aqui de forma muito clara e específica em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu, que ofertou, que presenteou seu Filho e o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Papai Noel pode lhe dar? O quê? Ele pode lhe dar o que Deus nos deu? E dito isso, queridos, precisamos entender, e eu espero que todos nós temos esse pleno entendimento, que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo ocorreu a fim de, uma vez ele nascido como homem, ele fosse sacrifício único, bastante e suficiente para a salvação de todo pecador que nele crer. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua crucificação, foi concretização do plano de redenção, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Esse projeto não foi idealizado por Papai Noel, não. Esse projeto não foi idealizado por homem nenhum, nem existente, nem inventado como o Papai Noel, como o farsante. Esse projeto ele foi idealizado e de antemão realizado, aqui, no coração, na prancheta do coração de Deus. E sabe desde quando? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Você nem tinha nascido ainda, Duda. O Senhor já tinha escrito. O Senhor já tinha providenciado Jesus Cristo morrendo na cruz para a salvação da sua vida. Falamos sobre isso alguns dias aí atrás, quando
ministramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 18 ao 20. E em sua primeira carta, Pedro diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelada por causa de vocês. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e sua morte não foi algo que foi imposto. Mas Ele próprio, Jesus, Ele entregou-se de forma obediente à sua morte, morte de cruz, para que dessa forma se cumprisse o quê? A vontade, e vontade essa já determinada por Deus. Filipenses 2:8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o qual tanto exaltamos quanto louvamos ao seu nome, tanto levantamos nossas mãos e rendemos graça a Ele. Ele sujeitou-se à cruz. Mas Ele não fez porque o traidor Judas o entregou ao sinédrio. Ele também não se deixou e sujeitou-se à morte de cruz por conta da completa omissão de Pilatos, quando esse lavou suas mãos dizendo: olha, eu não tenho nada contra esse homem, aí é com vocês, eu lavo minhas mãos. Como é? Eu o crucifico ou o solto? Ou eu crucifico Barrabás ou eu solto? O que é que vocês preferem? E a humanidade gritou em unissom, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas ele é o rei dos judeus. Eles: nosso não, o nosso é Nero, é o príncipe desse mundo, o nosso rei é o diabo. Mas não foi por isso que ele se sujeitou à cruz. Não foi porque foi condenado por Pilatos de forma omissa à crucificação. Jesus Cristo, meus irmãos, ele se entregou na cruz porque era a vontade do Pai que, por misericórdia e por amor, o entregou em favor do ser humano pecador. Ele entregou pela minha vida e pela sua. Amém? Foi isso que ele fez, por mim e por você. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi voluntária. Não tinha ninguém apontando um ponto 40 na sua cabeça e dizendo: vai. Foi uma crucificação voluntária por amor misericordioso e gracioso por todo quanto nele crerem. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi e é
a alforria, a libertação, o livramento do pecador da escravidão do pecado e das mãos de Satanás, a quem nós antes de conhecermos a Cristo estávamos completamente presos, éramos servos e filhos dele. Neste evangelho escrito por João, verificamos que o evangelista tem aqui o cuidado de registrar algumas das declarações de Jesus que ele fez quando foi pregado na sua cruz, no alto da sua cruz. E, queridos, são declarações que anteriormente foram profetizadas. Foram declarações que aconteceram exatamente para que as Escrituras Sagradas se cumprissem. Para que o homem fosse mentiroso, mas Deus não. A crucificação do unigênito Filho de Deus foi realizada com todas as minúcias, os detalhes, com toda uma riqueza de detalhes. E quem cuidou desses detalhes, de todos estes detalhes, na crucificação do seu filho, do filho do seu amor, foi Deus, o Deus Pai. Observamos com os olhos espirituais e verificamos que tudo estava ocorrendo conforme Deus havia planejado. Como diz a história, tintim por tintim. Tudo estava conforme a vontade dos outros de Roma, do sinédrio judaico, não. Tudo estava conforme a soberana vontade de Deus. E mais, tudo estava sob o seu controle, regido por sua batuta. E aqui Jesus põe fim neste momento em que é crucificado, quando está na cruz pregado. Ele põe fim em seus laços familiares terrenos. E ele põe fim a esses laços familiares no momento em que ele entrega Maria aos cuidados de um dos seus discípulos, discípulo esse que ele muito amava, o apóstolo João. E nós vemos aqui Jesus pregado na cruz, enfrentando ali todo o seu calvário, todo o seu sofrimento. Mas Jesus estava no comando de tudo. Jesus estava com as rédeas de tudo, de toda a situação nas suas mãos. Não resta dúvida. É profundamente admirável a completa devoção, a completa entrega, a completa submissão de Maria até o momento da crucificação de Jesus, do seu nascimento. Aliás, até antes do seu nascimento, ainda na sua sobrenatural gestação. É de fato um momento admirável, a devoção daquela mulher. Uma mulher com a fé esplendorosa, uma mulher submissa ao Deus Todo-Poderoso, uma mulher que recebeu a profecia sobre sua vida e a recebeu com alegria no coração, com cânticos de louvor ao Deus da sua salvação. E Maria foi até o último momento da crucificação de Jesus. Muitos dos seus discípulos não estavam lá. Aliás, todos. Menos João, melhor dizendo.
Mas ela foi lá até o final. Ela foi até a cruz com o Senhor. Ela não foi crucificada, mas ela esteve embaixo, como uma serva de Deus, da qual pela sua forma de ser, da qual pela sua postura, pela sua disposição de exercer na sua vida o seu cristianismo, ela deveria ser e deve ser exemplo na minha e na sua vida. Ela deve ser motivo para as nossas vidas de muitas vezes nós nos envergonharmos de quão relapso e omissos muitas vezes nós somos na obra de Deus em nosso viver cristão. Mas aquela mulher não foi. Ela não era santa sem pecado, de forma nenhuma. Pecadora como eu e como você, até porque ela diz que o Senhor é o seu Salvador. Ela entende que, como nós, pecadores, ela precisa também de um Salvador, e o reverenciou. Mas diante de tudo isso, de toda a sua devoção, mas foi Cristo quem controlou a situação, e não Maria. Foi ele que foi crucificado, não foi Maria. Foi ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e não Maria. E as Escrituras Sagradas dizem que foi ele que subiu aos céus e está sentado ao lado de direito do Deus Pai Todo-Poderoso e sendo nosso, continuando a ser o nosso intercessor entre nós, pecadores, com o Pai. Não foi Maria. Maria ficou em silêncio, porque ela sabia que aquele que ela havia gerado em seu ventre, ela sabia que ele era o Filho de Deus. E Jesus aqui nesse texto que lemos, do versículo 28 de João, Jesus disse: tenho sede. Jesus, queridos, ele sofreu a agonia física, mas ele sofreu também uma agonia espiritual. E sabe por quê? Porque foi lançado sobre ele pecados, e sabe de quem eram esses pecados? Sabe de quem são esses pecados? Meu e seu, são nossos. E por ter sido lançado sobre ele os nossos pecados, Jesus ele sofreu o tormento do inferno esse que quem merecia era nós. E ainda merecemos. E continuaremos merecer. Mas por graça, por misericórdia, melhor dizendo, ele não nos concede. Mas por graça, ele nos dá o céu, a salvação, a eternidade. Essa sede que Jesus sentiu, ele sentiu para que os que nele crescem nunca mais a sentissem. Então Cristo, sendo Deus, ele se fez servo. Um servo perfeito. Um servo perfeito que foi obediente àquilo que lhe foi designado desde a eternidade, desde a fundação do mundo. A obra que seu Pai lhe dera para realizar, ele a terminou, ele a consumou obedientemente e de forma completa. Meus queridos, enquanto Jesus estava na cruz, ele lá pronunciou 7 declarações conhecidas como as 7 palavras de Cristo na cruz. E estas palavras não foram todas elas registradas nos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus e Marcos
registraram apenas uma e a mesma palavra. Ou seja, no Evangelho de Marcos e Mateus foi registrada a quarta palavra, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? No exato momento em que o meu e que os nossos pecados e que os pecados dos pecadores que creram no seu nome foram jogados sobre sua vida, sobre si. No momento em que aquele que era a luz experimentou trevas. No momento em que aquele que é santo se fez pecado. E ele disse: meu Deus, ele experimentou a separação do Pai. Já o Evangelho de Lucas, ele vai falar da primeira, da segunda e da sétima palavra, respectivamente. A primeira ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus crucificado e o povo passando na frente e zombando, escarnecendo dele. Tu não és o Deus, desce daí. Já a segunda foi quando ele pronunciou o seguinte: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando ele perdoou os pecados de um dos ladrões que estava sendo crucificado ao seu lado. Em sua crucificação, ali ele salvou pecadores. E um pecador, e um destes pecadores estava ali ao seu lado, na mesma condição dele. Por esses dias eu falei sobre isso. Como é que você se sentiria? Está eu e João e Gabriel lá, tudo crucificado. Você pediria socorro a mim, João? Você pediria, Gabriel? Tudo crucificado. Tudo já próximo de morrer. Tudo sentenciado à morte. Mas por que, irmãos, aquele ladrão olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso? Porque ele olhou que aquele que ele estava falando não era um homem sujo, pecador, como ele, como seu companheiro de cruz, mas ele olhou para lá e viu que era Jesus, de fato, o Filho de Deus, o próprio Deus. E Jesus também, em Lucas, diz a sua sétima palavra. E essa sétima palavra é quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí é quando Jesus morre. Contudo, o Evangelho de João, ele nos relata a terceira, a quinta e a sexta palavras. A terceira é: aí está o seu filho. É quando Jesus, há pouco, como eu falei, ele desfaz seus laços familiares, diz a João: João, essa é sua mãe. E diz a Maria: agora esse é seu filho. Tome conta dela. Ela vai estar só. Ela não vai ter quem cuide dela. A quinta é exatamente essa, título dessa mensagem: tenho sede. E a última é quando Jesus diz: está consumado, tetelestai. O débito impagável do pecador
foi pago, Senhor, foi liquidado. Eu o liquidei. Então Jesus diz as 3 primeiras palavras durante as 3 primeiras horas do seu calvário, do seu sofrimento, da sua crucificação. E isso aconteceu aproximadamente entre 9 e 12 horas. As outras 4 declarações, Jesus as proferiu numa sequência, e uma sequência bastante rápida, nos momentos que foram consecutivos. Ou seja, nos momentos finais da sua grande agonia, do seu grande sofrimento, onde o projeto de salvação de Deus seria glorioso e plenamente finalizado, liquidado e consumado. Dito isto, meus irmãos, neste versículo de João veremos uma fala de Jesus onde eu quero junto com vocês absorver um só importante fato para a nossa edificação e, claro, para a glória de Deus. E esse fato é que Jesus aqui, ele manifesta o seu sofrimento e ele cumpre mais uma profecia. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. O Evangelho de João relata sobre as profecias do Messias, daquele que haveria de vir e veio, e também relata sobre a sua crucificação e seu completo sofrimento. Todas essas profecias se combinam para comprovar de forma inquestionável a mesma e única coisa, ou seja, meus irmãos, que a crucificação, que o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Gólgota, lá no Monte da Caveira, foi algo de fato previsto, foi algo que já estava agendado, planejado, de forma soberana, predeterminado por Deus. As Escrituras Sagradas, em especial, lá no Antigo Testamento, elas expuseram o sublime plano de salvação de Deus pelo pecador e foram colocados ao conhecimento por vontade de Deus, e eles foram revelados de forma detalhada pelos seus profetas. Portanto, do início ao fim, a crucificação e a morte de Jesus era de fato conhecida antecipadamente, e todos os seus aspectos, todos os seus detalhes estavam plenamente de acordo com tudo o que já havia sido determinado por Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele vai falar muito bem sobre isso. Quando ele diz no capítulo 15 da primeira carta, o apóstolo Paulo diz no versículo 3 o seguinte: falamos tanto isso, muitas vezes aqui, no dia de ceia. Eu lhes transmiti o que era mais importante. 23, me perdoe. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. 3, né? Me perdoe então. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Dessa forma, é impraticável duvidar e assim não crer que o cumprimento das Escrituras é uma prova indubitável, é uma prova incontestável, é uma prova
que está repleta de testemunhos, de evidências da divina autoridade da palavra de Deus. Podemos ver nas Escrituras os profetas anunciarem não somente a morte de Cristo, como também os detalhes de como haveria de ser essa morte. Assim, a única explicação para isso não tem outra. É sem dúvida alguma a inspiração do céu, de Deus, a inspiração divina, quando essas escrituras foram escritas. Homens escreveram, mas inspirados por Deus. O pastor John Charles Riley, ele, de uma forma a enfatizar a verdade, a veracidade das Escrituras Sagradas, ele comenta da seguinte forma quando diz: uma pessoa necessita de mais fé para ser um incrédulo do que para ser um verdadeiro cristão. São muitas as evidências. Muitas. São muitas evidências e ali nos detalhes das profecias. Profecias já cumpridas sobre a morte de Cristo. Veja, o Salmo 22:18 fala lá sobre suas vestes divididas e sorteadas. Seus ossos não foram quebrados. Nós podemos achar isso em Êxodo capítulo 12, 46, em Números capítulo 9, versículo 12, em Salmo 34, versículo 20. Zuriel, por favor, veja ali os meninos ali fora. Seu lado traspassado. Salmo 69, 20. Zacarias 12, 10, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas no texto que ora apreciamos, Jesus fala sobre si mesmo. Ele fala sobre o que ele sentia dado todo o seu sofrimento. E sabe por quê, querido? Porque a crucificação era por demais terrível. Aquele que era sentenciado a este tipo de morte, antes de ser crucificado, ele era cruelmente torturado. Somente aí ele ia ser pregado na cruz. E ao ser pregado, fica exposto ao relento, ao frio, ao calor, à chuva, ao sol. Crucificado na cruz, ele perdia seu sangue, devido aos seus ferimentos, devido à tortura, à surra que levou. E uma pessoa ali, naquela posição, como de um crucificado, que não conseguia se movimentar quase que nada. Isso lhe rendia cãibras, uma em cima da outra, e grandes cãibras. E nós sabemos o quanto uma cãibra é dolorosa. Eu pelo menos sei. E naquela posição, jogado para frente, os seus pulmões sofriam uma grande pressão e ali ele perdia o fôlego, ele ficava asfixiado. Seus pulmões estavam comprimidos pelo próprio peso do corpo.
E além de todas essas coisas, podemos somar aí uma sede sem igual. E não bastasse todo aquele sofrimento humano que o nosso Senhor Jesus Cristo passou como homem que era, ainda sendo Deus. Não bastasse todo o sofrimento, ainda tinha o escárnio, a zombaria. Imagina eu e você lá, crucificado, e as pessoas passando, e achincalhando com nossas vidas, zombando de nós. Contudo, meus irmãos, em nenhum momento, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem de forma sobrenatural, concebida sobrenaturalmente, aquele que veio ao mundo e passou por tudo isso que agora escutamos, e em nenhum momento, ele murmurou, ele reclamou. Em nenhum momento ele pediu compaixão. Em momento algum ele disse: por favor, tenham misericórdia de mim, eu já não estou aguentando mais, me tirem daqui. Eu faço o que vocês quiserem. Em nenhum momento isso aconteceu. E mais uma vez, para a glória de Deus, a sua verdade se mostra verdadeiramente autêntica, porque confirma-se a profecia segundo as Escrituras, como revelado pelo profeta Isaías, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, ele ficou em silêncio. Entretanto, queridos, depois de profundo, insuportável e cruel sofrimento, com sua boca terrivelmente ressecada, Jesus clama e diz: tenho sede. E diante das palavras do Senhor, o que é que acontece aqui mais uma vez? Cumpre-se novamente as Escrituras. Salmo 69, 21. Em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede. Não podemos olhar para a expressão de Jesus como que pedindo misericórdia de forma alguma, quando ele diz: estou com sede. Ele não estava fazendo isso. Mateus 27, versículo 45 ao 49 diz: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Vejam que no Evangelho de Mateus,
que relata também este momento, nos diz que Jesus, depois de todo o sofrimento, ele experimentou por 3 horas de trevas. Ou seja, ele experimentou a separação do Pai, ele experimentou a ira de Deus pelo pecado do mundo, ele experimentou a ira que era para vir sobre minha vida e para a vida de vocês. Trevas, sede, solidão e isolamento é o retrato do inferno. Que quero lembrar mais uma vez que todos nós merecemos. Todos nós, sem exceção. Se você disser que não merece, aí é que você merece mesmo. E se você continuar a dizer que não merece, você um dia vai experimentar, se Ele não exercer misericórdia e graça sobre sua vida. Jesus já sofria seu vergonhoso calvário. Fazia isso já por 6 horas de crucificação. Você tem noção disso, meus irmãos? Será que nós ficamos nos lembrando disso? Do que Jesus passou por nós? 6 horas de crucificação. E embora sob dores imensuráveis, dores maior do que a tua, Verinha, dores maior do que a tua, meu querido Pastor Antônio, dores maior do que a do seu joelho, minha amada, infinitamente maiores, dores inigualáveis. E diante de tudo isso, ele tinha a sua consciência intacta. Estava lúcido. Tudo que ele passava, ele sabia que estava plenamente acontecendo segundo o que desde a eternidade havia sido predeterminado pelo Pai. Ele suportou toda a dor. Ele suportou todo o sofrimento. Ele padeceu tamanha sede. E tudo isso aconteceu não por sua incapacidade de prover as suas necessidades. Porque só era ele fazer um estalar do dedo. Desce aí, turma do céu. Mata tudinho. No estalar de Deus. Fulmina. Não foi pela sua incapacidade de prover suas necessidades, mas para que se cumprisse nele, em Jesus, o Filho único de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, toda a absoluta e plena vontade do Pai, dando-se como sacrifício então expiatório, substitutivo por todos nós que assim cremos no seu nome. Suportou tudo isso. Mas o pior não foi isso. A dor maior.
o mais pesado de tudo, o mais sofrível de tudo, o que o fez mais sofrer, foi quando ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Foi quando os nossos pecados foram lançados sobre ele. Foi o pior sofrimento, mais do que a coroa de espinhos, mais do que os pregos nos seus membros superiores e inferiores, mais do que a lança no seu peito, mais do que toda a vergonha, a zombaria, mais do que os chicotes que lhe tiraram o escalpo, que lhe tiraram a pele, mais do que tudo isso, o que mais doeu, o que mais fez o Senhor sofrer foi o meu e o seu, o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas a você, a nós. O que significa o Evangelho para você? O que significa esse Evangelho que tanto falamos? A obra redentora e de salvação, como é que você vê essa obra redentora? Essa obra de Jesus. Você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus? Você crê de fato que veio ao mundo, que Ele veio ao mundo para salvar a você do pecado? É sobre isso que nós iremos comemorar nesse Natal, de forma mais especial, digamos assim, porque esse é fato para comemorarmos todos os dias, e não só uma vez no ano. Você crê que Ele veio ao mundo para te salvar? Sim. E nós somos esse mundo. E Jesus veio para salvar esse mundo que somos nós. Jesus veio para salvar esse mundo que está aí fora. Esse mundo que nos recebe muitas vezes quando vamos com mensagens evangelísticas de forma hostil. Mas não fique enraivecido com isso, nem chateado não, porque você fazia do mesmo jeito. Ou não? Você era rebelde do mesmo jeito. Talvez até continue ainda rebelde. Mais do que deveria, já não está mais. Se nós entendemos que nós somos esse mundo que Jesus veio para salvar, então nós precisamos ser salvos. Se você passou a entender isso agora, glória a Deus. Se você passou a entender agora que você precisa ser salvo, amém. Mas será que você sabe por que você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo por conta do seu pecado. E que pecado é esse? Você sabe que pecado é esse? Você consegue enxergar em Cristo, lá na cruz, o seu pecado? Se você consegue enxergar o seu pecado na cruz, lá em Cristo,
desse pecado, você se arrepende? Porque é preciso que saibamos que esse arrependimento implica em transformação. É preciso que saibamos que quando nós nos arrependemos, esse arrependimento implica em mudança de mente. É preciso que saibamos que esse arrependimento, ele implica num novo estilo de vida, e não no mesmo. E se assim vivemos num novo estilo de vida, então nós viveremos segundo Cristo e não mais por nós mesmos, por nossas próprias vontades. Porque muitas vezes, sabe o que é que nós dizemos? Ah, essa é a minha visão. Esse é meu jeito de ver. Aí eu penso assim. Não pode. Em especial uma igreja tal como essa, que preza tanto pelas Escrituras Sagradas. Se hoje for o seu último dia, se daqui mais um pouco o seu coração parar de bater, se daqui mais um pouco a sua respiração cessar, como é que você vai enfrentar esse dia? Porque deixa eu dizer a você, em Hebreus diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Morreu, segue para o juízo, para o julgamento de Deus. Como é que você vai se ver nesse dia? Como é que você se sente nesse dia? Como é que nós iríamos nos sentir se esse dia for hoje? Será que nós estaríamos ou ficaremos confiantes que como Cristo ressuscitou e venceu a morte, então nós também venceremos a morte? Porque afinal de contas, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É bom nós refletirmos sobre isso. Agora, hoje. Porque daqui mais meia hora pode ser mais tarde do que nunca. E eu lhe digo mais uma coisa. Preste bem atenção nisso. Fique certo, ou fique certa, que ainda que você não creia na obra de salvação de Deus, isso não mudará 1 centímetro que seja. Não vai mudar em nada o ato de amor sacrificial de Cristo na cruz, ainda que você não creia. Ele vai continuar a salvar, entretanto, somente os que de fato nele creem e por isso o amam profundamente. Aqueles que com fé salvadora prostram-se aos pés da cruz do nosso Senhor, certamente foram levados a esta cruz e lá foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aqueles que têm fé salvadora, eles se prostram e não se exaltam, eles se humilham e não se orgulham. João, em sua primeira carta, 1 de João, capítulo 5, versículo 12, ele diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ministério de Louvor. Uma religião, uma denominação,
critérios, ritos, costumes, conceitos de igreja, seja ela qual for, batista, assembleia, presbiteriana, católica. E todas mais, muitas coisas desse tipo, dessa natureza, não tem qualquer proveito para o pecador no último dia. Se nunca, como pecadores, nós não formos a Cristo pela fé, e assim nunca tivermos de fato um verdadeiro encontro, de fato um relacionamento pessoal e individual com Ele. Nascer de novo. Glória a Deus, Paulinho. Tem. Nunca. A fé em Jesus o Cristo, é a única coisa necessária para termos a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A fé em Jesus o Cristo, é a única coisa necessária para crermos na graça de Deus representada no sacrifício de Jesus, aquele que veio ao mundo morrer pelos pecadores. A fé. E nem isso eu e você temos. É Deus quem dá. Não temos. Eu quero encerrar dizendo que diante do que você crê ou não crê, o convite de Nosso Senhor ainda é o mesmo. O portal da graça ainda está aberto. Ainda. Um dia se fechará. Um dia vai se bater na porta e do outro lado vai se ouvir uma voz dizer: agora já é mais tarde do que nunca. Mas o convite para a sua graça continua ainda o mesmo. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. E Jesus diz no final: meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O fardo mais pesado que nós tínhamos em nossas vidas era quando ainda não tínhamos Cristo. Era um fardo pesado. É por isso que Jesus diz no 28, venham a mim, porque vocês devem estar muito cansados com esse fardo do pecado, da culpa, da condenação. Eles estão, você pode até não estar notando, mas ele está lhe matando. Ele está acabando com sua vida. Você está altamente sobrecarregado. Mas vem a mim. Eu vou lhe dar o descanso. E eu vou lhe dar o meu fardo. E o meu fardo é leve. Agora só acha o fardo de Jesus leve quem de fato aceitou esse convite e reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De outra forma, se não nascer de novo,
o fardo de Jesus será pesado. Será um fardo doido, fora de moda. Será aquele fardo do tipo, nada a ver. Porque esse vai continuar amando o mundo e não amando as coisas de Deus e do céu. E é por isso que esse fardo só vai ser leve se a gente reconhecer que o fardo do pecado que nos sobrecarrega, esse é terrivelmente mortal e infernal. Então o convite de Jesus continua sendo o mesmo. Ao tempo também, minha irmã Lourdes, que a promessa do Senhor, ela continua também a mesma. João 8, 25, 26. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Amém? Vamos levantar e louvar o Senhor nosso Deus.